Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e negócios. Se você já acompanha esse podcast, você sabe que eu trago executivos de muito resultado, de muita experiência, para que possa compartilhar estratégias, insights, de maneira prática para fazer a tua carreira, o teu negócio acelerar. E nesse episódio de hoje não vai ser diferente. No episódio de hoje, eu tive recentemente uma conversa com um dos grandes executivos do Grupo Carrefour, Marcelo Tardim. E depois da conversa eu falei, Marcelo, eu preciso conversar com um louco igual você, nessa visão de gente, de gestão e inovação. Ele falou, tem um cara que tu precisa conhecer. Olha o currículo desse cara. Esse cara se chama Bruno, ele atualmente é vice-presidente global de pessoas e performance, CHRO no Stefanini Group, já passou por empresas como IP, Cruzeiro do Sul, Luarte, Soluções Ambientais. Há quanto tempo tu já tá em posição executiva assim? Numa posição dessa há mais de 10 anos já. Mais de 10 anos. Mais de 10. Só pra vocês terem noção, atualmente são mais de 38 mil pessoas em mais de 41 países que ele tem a responsabilidade de cuidar de gente e gestão com muito olhar pra inovação. Cara, esse silêncio é que eu tô pensando na pergunta inicial ideal, sabe? Se fosse uma palavra que pudesse resumir o que você mais acredita que você tem que fazer nas empresas, qual seria? Evolução. Lógico que a palavra ela vem já com a explicação, né? Eu acho que quando a empresa evolui, as pessoas evoluem junto com a companhia. Então, não adianta fazer plano de carreira para uma empresa que não cresce, uma empresa que diminui. Não adianta a gente falar de estabilidade no mercado que não é estável. Não adianta a gente falar, por exemplo, de diversas pautas que estão o tempo inteiro sobre a mesa, se a empresa de fato não está prosperando, crescendo, e a partir dessa prosperidade da empresa, que ela consiga fazer com que os colaboradores também prosperem. Colaborador, família e tudo mais. Então, acho que para mim, evolução é uma palavra muito forte. Muito forte. É importante isso, porque tem uma coisa que eu falo, Bruno, que é o limite do seu crescimento é você, Perfeito. a sua carreira é o seu negócio, É isso aí. certo? E o único concorrente que você tem no mundo corporativo também é você. É verdade. Esse é o tom do podcast de hoje, tá? Vai ser simples. Então, se tu não tá inscrito, já se inscreve aqui, porque esse é o nível de conteúdo. Já pega papel e caneta, se tu tiver no carro, já sabe, tu vai ter que compartilhar esse episódio com alguém. Mas, Bruno, primeiro, cara, eu tô muito feliz. A gente teve muitos choques de agenda pra você estar aqui. Pra mim, você, no bate-papo que a gente tava aqui antes de começar, cara, eu já vi muita profundidade. Obrigado. O que tu acredita que hoje é o grande desafio das empresas e que tu acredita que quem tá em posições executivas tem que não só olhar, mas tem que cuidar? Não, legal, acho que a pergunta é, assim, é uma pergunta ampla que tem... Vamos olhar por algumas direções, né? Então, a primeira, a tecnologia está mudando muito rápido, tem novos players aparecendo a todo momento, principalmente agora com a chegada, né, da IA, e, enfim, de todos... A IA já é um negócio bem mais antigo, no Grupo Stefanini, por exemplo, a gente já lidera há 14 anos, mas agora ela abriu para toda a população, né? Então... eu acho que isso traz uma capacidade da gente fazer diferente, pensar diferente e criar competidores diferentes muito rápido. Então, a gente tem que estar atento a isso. A segunda coisa é que tem uma geração nova chegando no mercado de trabalho. Boa. Então, ao mesmo tempo que a gente está mudando tudo, tem uma geração aí que pegou a pandemia lá sabe, no cerne, assim, que saindo do colégio, entrando na faculdade, etc. Então, acho que a gente tem que prestar muita atenção com tudo isso. E assim, não tem como, lógico, não vamos politizar nem nada demais, mas a gente sabe que o mundo ele está se movimentando de uma forma diferente do que estava se movimentando há alguns anos atrás. Então tem empresa aumentando investimento no Brasil, mas tem empresa diminuindo investimento no Brasil, ou que seja América Latina, etc. E esses movimentos também mexem muito com tudo isso que está acontecendo, né? Seja de tecnologia, seja veicular, seja novas tecnologias para qualquer outra coisa. Então ele começa a exigir novas carreiras e novas... como posso dizer, até novos nomes de carreira, né? Até ontem não existia o tal do engenheiro de prompt, por exemplo, né? Então o cara começa a ter uma movimentação, assim, um olhar muito diferente. Acho que quem fechar o olho para essas três coisas corre bastante risco aí no futuro próximo. Verdade. E aí eu já vou ser bem direto, assim. Manda bala. A IA vai substituir posição?
Então, no fundo, o que a gente tem visto, tá? Não é nem mais projeções, etc. O que a gente tem visto é que o mercado vai se movimentar. O que a gente acredita, tá? Olhando para trás, toda nova tecnologia que veio criou mais empregos do que tirou emprego. É bom isso. Mas são empregos novos, em posições novas, com conhecimentos novos. E aí, o dilema que a gente enfrenta hoje no dia a dia dentro do grupo Stefanini, por exemplo, na empresa, é que a tecnologia evolui numa velocidade mais rápida do que a nossa capacidade de absorver conhecimento, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Ah, você tem que treinar, desenvolver, buscar capacidade de coisas que você não tem no mercado. Então, assim, tem uma movimentação de mercado acontecendo muito forte. Acabei de criar uma posição para minha empresa. Qual foi? Com a tua fala agora. Juro. BP de IA. Olha aí. Não tem lógica isso? Total. Imagina um cara que tem a bagagem, o conhecimento, a visão sobre inteligência artificial e ele consegue trazer para as áreas aquilo que as áreas precisam, aproveitando a tecnologia e a velocidade da IA. E lembrando que tem que ter jeito, porque a gente tem que assumir isso. Todas as áreas vão ter algum tipo de resistência, ou sempre Normal. foi assim. Se já era assim, imagina agora, né? Então, esse tipo de habilidade é uma habilidade, é uma mistura de uma habilidade social com habilidade técnica. É um negócio muito louco, né? É um negócio que vai movimentar bastante daqui pra frente. Quando eu vou anotando aqui, eu vou anotando, tipo, aprendizados e decisões. Legal. Essa já foi uma decidida. Tipo, tu falando, falei, cara, business partner, pra quem não tá muito habituado com isso, business partner é um parceiro de negócios. É isso aí. Que ficou muito difundido isso com a visão de RH, né? De gente de gestão. Eu imagino que aqui no Brasil, poucas décadas. Não é tão antigo aqui no Brasil. Acho que fora do Brasil, talvez isso tenha tido um passo mais antigo. Mas isso mudou minha carreira, Bruno. As BPs de RH que eu tive, nas áreas que eu atuei, foram fundamentais para minha carreira, tá? Fundamentais. Eu sempre falo delas. Priscila Berti e Thaís Piovesan. Foram duas pessoas que, tipo, impactaram e muito. Olha aí. Só que tu falando aqui, eu falei, cara, imagina se, dentro da minha área, ao invés de eu, que não domino o que tá agora tendo de mais velocidade no mundo, que é a inteligência artificial, eu trago alguém que talvez... E assim, é difícil encontrar pessoas que já super dominam o IA. É difícil. É difícil. Não é algo simples. É difícil. Mas se o cara tiver a lógica da IA, ele consegue aprender rápido. Se ele entende do meu negócio, da minha área, ele vai cruzar o que a IA pode oferecer com a necessidade do negócio. E talvez isso potencialize. Eu colocaria um terceiro eixo aí, que é você estar cercado de bons parceiros / fornecedores. Porque aí a capacidade técnica que você falou é o que flui, né? Aí é o que vai fazer fluir de forma mais rápida. Assim, tudo tem ficado mais fácil, né? Então hoje, por exemplo, todo mundo tem aí que seja um Copilot, qualquer coisa do gênero num celular, que de vez em quando tem gente até que fica conversando, né? Ouvindo opinião. Muito, tá? Aí, eu converso pra caramba. Já falam, eu vi agora, teve uma reportagem que eu vi recentemente que falou que a OpenAI saiu de férias, né? Porque ele mostra que com as férias dos Estados Unidos e Europa, despencou a utilização, né? Porque a galera não precisa mais pra prova, não precisa mais do trabalho. Pum, ela saiu de férias, agora ela volta. Então, eu acho que é isso, assim, a gente tem que olhar com muita força, né? A gestão da mudança, porque... E essa gestão da mudança, ela passa a ser diária, porque, de novo, né? O ciclo diminuiu para cada 2, 3 meses, as coisas estão mudando. Então, óbvio que não são todas as áreas, você precisa mudar a cada 2, 3 meses, mas sim, a cada 2, 3 meses vai ter alguma coisa nova ali tangenciando a sua área. Se você tem uma BP de A, ela pode ser, inclusive, responsável por ajudar a trazer essas novas tecnologias para dentro do seu negócio. E assim, quais são os impactos disso, né? Você tem ganho de produtividade, você tem mais tempo liberado para o seu negócio, você tem, sei lá, novas soluções de produto, porque tem gente que olha e fala assim, não, a IA vai me trazer produtividade. Mas, tá bom, faz sentido. Mas não só produtividade, ela vai te trazer ela vai te trazer mudança no seu próprio produto, né? Ela vai te trazer mudança no impacto que você tem com seus clientes, ela vai te trazer mudança no canal que você vai atingir o seu público, ela vai te trazer... Então, ela vai te trazer várias mudanças. No final das contas, ela gera uma complexidade enorme e aí, a partir daí, por isso que a gente tem que fazer um negócio bem feito, porque a partir daí, segura. Imagina, a gente estava falando agora há pouco de 10 anos. Como é que você consegue projetar um negócio desse em 10 anos? Não tá. É muito difícil. Não então, dá. você tem que ter a sua ideia, né? Para onde a gente está indo, o que a gente está fazendo. Tá aberto a ouvir, né? Bastante, porque isso
pode, no minuto a minuto, pode ir te ajudando a dar uma direcionada um pouquinho mais para um lado, um pouquinho mais para o outro. Cara, embedando tudo que é melhor tecnologia e seguir. E contar com as pessoas para que isso aconteça. Que aí eu acho que é o principal. Então, assim, gestão da mudança ficou a flor da pele. A gente está com um programa agora, acho que você que gosta disso, vou contar. A gente está com um programa agora, que é um programa de intraempreendedorismo. A gente sempre, né, todas as empresas têm um pouco disso, tal, etc. Mas a gente criou o tal do Embaixadores de IA. Você fala, pô, mas uma empresa como a Stefanini criando Embaixadores de IA. A gente tem os caras que são experts, que nem você falou, as pessoas são curiosas de todas as áreas. A gente misturou essa turma, botou mentores, criou squads. Então tem um squad com um cara que conhece muito, com um cara que eventualmente não conhece nada, ou conhece muito pouco, para discutir. Aí são alguns diretores, algumas pessoas responsáveis, dizendo assim, ó, isso aqui é o que tem de mais novo para sua área, vamos fazer. Hoje nós temos 1.000 pessoas rodando nesse programa. Caramba. Cara, são 130 e tantos squads. 70 squads já estão alocados, já estão trabalhando e mudando. Então, você imagina uma empresa que está com 70 squads. Dentro da empresa. 70 squads mudando a empresa, evoluindo a empresa no bom sentido, né? Por isso que eu falo de evolução, que estão fazendo com que a gente esteja sempre borbulhando, enfim, conhecimento. Então, você não dá aquele tempo de você se acomodar. Você está o tempo inteiro se movimentando. Tomou outra. Eu já tomei outra decisão. Essa eu não vou falar, mas eu já tomei outra decisão aqui. Cara, tá... Quantos minutos faz que começou o negócio aí? Ainda bem que o Marcelo falou, tu vai levar um louco, cara. Esse louco... Cara, primeiro, tecnologia e inovação, tô super contigo. Eu acredito que um ponto importante pra gente trazer como provocação é do tipo assim, olha o nome, inteligência artificial. Uma provocação que eu faço pro meu time, uma provocação que eu faço para as empresas que eu faço treinamento, palestra, enfim. Mas a provocação que eu tenho é o seguinte, o quanto a gente usa a inteligência como inteligência, sim, que é bem pouco. É bem difícil. Ou o quanto a gente usa a inteligência, muitas vezes, com uma demanda, e entenda bem o que eu vou falar, mas como um estagiário. Do tipo assim, ó, pega esse copo, leva para aqui, pega esse papel, leva para ali. São demandas muito simples. Imagina que no início da carreira tu precisa disso, mas a inteligência é para ser utilizada como inteligência. Perfeito. É uma co-construção. Então tem prompts, e aí você falou de engenheiro de prompt. Eu tenho super estudado sobre essa posição, porque eu preciso também estar à frente quando eu levo as mensagens para as empresas, para trazer essa provocação. Mas o que eu falo é o seguinte, os profissionais eles precisam saber que utilizar a inteligência artificial, e não importa qual seja, mas que ele precisa fazer uma interação para extrair da inteligência artificial a sua inteligência. Não só a demanda que tu tá levando para ela. Então fazer prompts com perguntas... Poxa, de tudo que eu te falei, o que é que eu não tô enxergando que faz sentido tu me trazer também? O segredo da inteligência artificial começa a ser, assim como a gente estava falando ali no começo, é o que você pergunta, né? Não é mais o... Porque, dependendo... Assim, ó, de novo, você tem um processo seu lá que está estabelecido. Se você pegar IA para acelerar o seu processo, tá tudo bem. Você vai continuar fazendo da mesma forma que você sempre fez e vai ganhar eficiência. Faz sentido. Já valeu. Tá tudo bem, tá tudo bem. Só que pensa que agora você pode fazer de uma forma diferente, né? Você não precisa mais ter aquele processo, ele pode ser completamente outra coisa. Ele pode ser outra coisa. Então, repensar, reescrever, reimaginar, redesenhar, isso tudo é muito importante dentro da jornada da IA. E aí é o lado mais difícil. Porque daí é a hora que você esbarra, por exemplo, pô, mas eu faço assim, puta, mas eu tenho um sistema que já tá pronto, pô, mas eu não sei o quê, puta, mas deu certo, e se agora der errado? Tem vezes, eu já até ouvi falar assim, pô, mas o número não bate. Aí a pergunta que vem é, tá, mas qual tá certo, o seu ou dela, né? Porque tem essa dúvida também. Eu fico até preocupado, às vezes o número não bate, mas é o dela que tá certo, eu sempre tive errado e não sabia, né? Então eu acho que esse ponto da gente botar para repensar as coisas que é muito forte. E aí dentro de uma empresa, né, a gente tá falando de 38 mil, o Grupo Carrefour do Tardim lá, tem, sei lá, mais 100 e tantas mil falo. pessoas. Então, para você repensar tudo isso em grandes grupos é muito difícil. Sim. Né? É muito difícil. Então, por isso que a gente tem que manter esse exercício o tempo inteiro. Por isso que a gente tem né, mais de 100 squads rodando. Por isso que a gente está o tempo inteiro se repensando e se redesafiando a fazer as coisas diferentes. O que eu curto dessa estratégia de squad e dessas provocações é que você coloca o próprio time para se engajar no processo da mudança. É isso aí. E muito das ideias vindo deles. Ou seja, o nível de engajamento aumenta. Muda muito de patamar, né? Muda. Só que eu vou entrar agora num ponto que tem sido um tema... A cada 10 empresas que eu converso, 11 falam do desafio de gerações. Perfeito.
E o que tu falou é muito latente, é muito real. De você ter pessoas que passaram em momentos como a gente viveu lá em 2019, 2020, que a gente nunca tinha passado. É, Esse é um ponto muito, muito chave. Mas como a gente lida... Porque, assim, parece que o chip foi diferente foi. da geração que Não, chegou. parece não né? foi, é. O chip foi diferente. A cabeça, o modelo mental É. disruptivo versus aquilo. Como a gente lida e resolve esse desafio? Porque na minha cabeça, ou a gente sente e reclama, ou a gente sente e resolve. E não tem a primeira opção, né? Uhum. É só a É segunda. verdade, é verdade. Me fala, como é que tu enxerga isso? Então, acho que tem, antes de falar, acho que tem duas provocações também que são interessantes. Você vê que eu gosto de provocação, né? Eu gosto de me provocar Sim, também sim, a sim. Evolução é a tua pensar palavra. diferente, né? A primeira delas eu li esse final de semana, foi até a Graça, a esposa do Marco, que compartilhou com a gente. É uma reportagem que fala que a geração mais triste está chegando ao mercado de trabalho. E por que fala que é a geração mais triste? Porque normalmente o que acontecia? A felicidade ela tem um U, né? Aham. Então ela tem uma euforia ali na época da faculdade, da adolescência, etc. Aí quando chega nos 40, você tem o seu período mais... Porque é pagar a conta, é filho pequeno, é estresse no trabalho, é aquela história toda. Então você tem... Cara, você tem as mudanças todas que estão acontecendo e você volta a ser super feliz, mais próximo ali da aposentadoria ou pós-aposentadoria, porque daí você já tem o neto, você já não tem mais aquele compromisso de faculdade, sustentar e etc. E o que esse estudo mostra é que, na verdade, esta primeira geração, né, que a gente fala que é a primeira parte do U, na verdade, ela tá bem mais infeliz do que os 40, né? E por que isso? Porque fala que o excesso de redes sociais, né? Então, aquele efeito comparação. Pô, mas eu não tenho tantos seguidores. Pô, mas não curtiram minha foto. Pô, mas eu não tô sendo lembrado. Poxa, mas ninguém marcou. Pô, mas eu tô vendo que fizeram uma festa e não me chamaram. Então, tem muito disso. A segunda coisa é que também, né, por conta de esse bombardeio de informação em redes sociais, cara, gerou uma certa ansiedade, uma angústia sobre o que vai ser o futuro. Porque antigamente, né, você falava antigamente há, tipo, 2 anos atrás, mas antigamente você falava, cara, eu vou entrar numa empresa, ou eu vou ser concursado, ou eu vou... Carreira sólida. Vai embora, que seja, vou ser jogador de futebol, tá bom, mas tinha uma carreira razoavelmente sólida, mesmo ela sendo diferente dentro das próprias empresas, você saía falando, cara, eu vou fazer alguma coisa. Ou tinha uma turma, né, que saía para empreender e aí tentava a carreira empreendendo. Então você tinha um pouco desse ambiente. Hoje em dia não tem mais, né? Inclusive você pode fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Você pode estar com podcast, trabalhando, fazendo não sei o quê. Então, acho que esse excesso de... E tem até estudos que falam isso, né? Que quando você tem um excesso de escolhas para fazer, É mais difícil. é mais difícil. Bem mais. E aí, essa é a turma que está com excesso de opções, escolhas, comparações, etc. E está chegando num momento muito difícil. Então, se for assim, tá bom, tá, mas Bruno, a partir daí, o que a gente faz, né? Então, acho que a gente vai se descobrir muita coisa. Então, tem um efeito, cara, que eu brinquei aí, é uma teoria. Tem uma pessoa do trabalho que fala assim, eu acreditei na teoria que eu criei, sabe? Mas que ela diz o seguinte, a hora que essa turma também foi pro home office, ela se distanciou do ambiente de trabalho. A ponto de dizer assim, não, eu não quero voltar para o ambiente de trabalho, mas ele nunca foi para o ambiente de trabalho de verdade, né? Ela não sabe exatamente o que é um escritório. O escritório é coisa de quem tem mais de 35 anos, por aí. Quem tem menos que isso, pode ser que tenha feito até faculdade de casa, né? Então, a hora que você começa a ter esse ambiente dizendo assim, olha, as coisas voltam para um modelo mais escritório, mais híbrido, você vê que tem muita gente que está hoje em casa que tem como vontade participar mais no escritório. Exatamente para fugir daquele ciclo um pouquinho de levanta da cama, senta na cadeira, levanta da cadeira, senta na cama e assim por diante. Claro que o intuito seria que o escritório fosse atravessando a rua, né? Pai, não tem trânsito, esse tipo de coisa. Mas eu acho que a gente está chegando num momento que é um pouco de resquício de tudo isso. É uma geração nova, é o cara isolado dentro de casa, é o excesso de comparação e tela, é as reuniões que são só por Zoom, então elas não têm um contato, não tem um abraço, não tem um café, não tem uma risada no final do corredor, porque ninguém liga pro outro no Teams ali para fazer uma reunião e dar risada e contar fofoca, né? Coisa que às vezes você, vai almoçar e acaba acontecendo. Então acho que tem uma mescla de tudo isso que nos próximos anos, na minha opinião, ainda tende a mudar, tá? Eu acho que a gente tá numa mudança, foi muito home office, voltou um pouquinho, tá voltando mais, a gente tá falando do trânsito agora há pouco. Essas carreiras que são novas, essa turma que está chegando, eu acho que a gente ainda não está acomodado, tá? Acho que o modelo não acomodou. Nos próximos anos, a gente ainda vai ter mudança nesse aspecto. Tem alguns pontos importantes, né? Eu tenho 2 filhos, né? Cecília vai completar 3 anos mês que vem. Bernardo, 1 mês, que de hoje?
Ele completa daqui a 2 semanas. Cecília, com 3 anos, ela já sabe mexer no Spotify e no YouTube para assistir Maria Clara e JP. Olha aí. E ela já sai mexendo aqui, né? Você já viu no chip. É isso. E a gente não dá celular para ela. Isso, minha sogra. Se ela estiver ouvindo minha sogra, a senhora sabe que não poderia. Né? De vez em quando acontece. Mas a gente sabe. Enfim. Mas essa geração tá acostumada a assistir um vídeo, não gostei, passa. É isso. Assistir outro, 1 segundo, não gostei, passa. É isso aí. E esse modelo mental vem pro trabalho. Tipo assim, o meu chefe deu uma cobrada, não gostou, gostei. tchau, passa. É Passa. isso. E a retenção menor. Tô numa empresa que não tem tanta coisa assim, passo. E um ponto que você falou é, cara, pelo menos a minha experiência. A minha experiência é que o trabalho, durante o momento de reclusão que a gente ficou ali em 2020, enfim, o trabalho da cama, cozinha, quarto, escritório de casa, ele é muito solitário. Ele é muito, muito. E mesmo que eu tenha conexão, que eu passava o meu dia em reuniões, não é a mesma coisa. Não. E me leva a um sentimento que não é um sentimento tão feliz assim como a gente teria. É isso. Né? Então esse é um ponto de preocupação. Uma outra coisa que eu gosto de falar é, quem reclama dessa nova geração, na maioria dos casos, foi quem criou essa nova geração. Deu errado, né? A culpa é nossa, né? Ou seja, é brincadeira. É o ovo ou a galinha? É isso. Então, assim, esse é um dilema que a gente tem também e que, ao mesmo tempo, a gente tem que se colocar no lugar que, beleza, eu como empresa, visão empresa, eu tenho que me adaptar. E eu tenho que extrair dessa geração o que a antiga geração talvez não me dê na velocidade, na sinceridade, porque essa nova geração entra na reunião e fala o seguinte, eu não concordo. Então, e aí vem outras perguntas, de novo, sempre as provocações, mas vem outras perguntas, e pelo amor de Deus, tá? Não tô dizendo, não tô querendo levar nenhum caminho, mas vem outras perguntas que são interessantes. Por exemplo, o cara chegou e falou não concorda ou tá puto, ele vai sair. Aí vem aquelas empresas que investem milhões em reter. Pergunta, retém, não retém? Depende. Você vai A mudar. resposta certa não depende? Você vai mudar ou não vai mudar? Porque se você não mudar, não adianta reter. Isso. Vai ter um problema depois, né? Esse é o meu ponto. Então, assim, com a tecnologia, a gente tá falando de a tecnologia voando, né? Alguns profissionais que, de repente, você precisa que eles evoluam, né? E você tem alguma dificuldade. Como é que a gente faz? Então, são perguntas que... Dos mais antigos. E tem que se atualizar no momento de hoje. São perguntas que antigamente, sei lá, 10 anos atrás, você tinha mais tempo para responder. Hoje em dia a gente tem muito pouco tempo. Então o que a gente faz? Bota essa turma desconfortável, tá botando a turma liderando, por exemplo, um squad desse para fazer as movimentações que precisam. Mas mais do que nada, a gente precisa reagir como empresa, e aí é o que você falou, a empresa tem que mudar e ela tem que evoluir, ela tem que... Não tem jeito, as gerações estão vindo e as empresas que vão sobreviver são as empresas que vão acompanhando gerações e que vão fazendo isso acontecer. Legal. O mix geracional, ele é importante, porque ao mesmo tempo que está entrando gente nova, né, as pessoas vai com mais tempo de casa, você olha hoje, cara, elas podem ficar, sei lá, 60, 65 anos, e fala, bicho, ainda dá para trabalhar caldo, mais uns né? 10, 15 anos tranquilamente aqui. Então a gente vai ter gente com 60 e tantos, 70 anos, trabalhando com quem está com 18, chegando. E aí o que a gente precisa fazer do ponto de vista de pessoas, né? Ela chama pessoas e performance. O que a gente precisa fazer do ponto de pessoas e performance é criar um ambiente para que essas pessoas consigam ter trocas de conversa, para que, ao mesmo tempo que essa pessoa que tem mais tempo seja mentora do mais jovem, mas que o mais jovem também seja mentor do mais antigo, né? Não sei se o mais antigo é a melhor palavra, nas áreas, mas para que a gente consiga estar o tempo inteiro fresco. Então, uma das coisas que a gente fala muito lá é que a gente precisa ter humildade para aprender, né? O próprio Marco, CEO da empresa, dono da empresa, ele sempre liga para as pessoas para ouvir 3, 4 pessoas sobre o mesmo tema. E muitas vezes ele até sabe que elas vão ter opiniões diferentes, mas ele quer ouvir as opiniões diferentes porque depois ele consegue construir um caminho melhor. Então imagina, se o Marco Stefanini faz isso, eu tenho que fazer isso, você tem que fazer isso, a empresa inteira tem que fazer isso. E aí isso parte muito de ouvir opiniões diferentes, né? O que antes, vou colocar um tempo atrás, era um pouco mais comando em controle. Cara, eu sou gerente da área, eu sou diretor da área. Você vai falar, acabou, literalmente acabou, né? Então, se já é assim há algum tempo, olha, já não tá dando certo, imagina agora. Agora é tudo muito mais fluido, de verdade, né? Sim. E um movimento que eu considero também que vai ser muito comum é de a gente contratar os 50 mais com mais força nos próximos anos. Com certeza. Para trazer esse ponto de equilíbrio.
Porque se a gente não tem muita retenção, a gente tá o tempo inteiro Rodando, né? igual aquela... Como é, rapaz? Sabe aquele cestinho assim que fica... O hamster? O O hamster. hamster, né? Assim, rodando naquela roda, sem sair do lugar. Porque é muito caro para a empresa contratar um profissional e o profissional ficar pouco tempo e o profissional sair. E esse preço pago não é do tempo apenas que ele ficou, mas é da inteligência que vai, da adaptação, da cultura. Tudo. E que esse choque é um ponto que as empresas precisam se conectar. E eu gosto muito dessa combinação que vocês usam aí na Stefanini, que é pessoas e performance. É isso aí. Eu gosto disso, porque no fundo, a gente está sendo muito transparente que as pessoas estão para entregar performance. É isso. E a gente fala isso muito abertamente lá, que à medida que as pessoas performam e que a empresa performa, aí vem o que eu comecei a falar lá no início, né? A empresa performa, ela cresce. Quando ela cresce, o que gera? Oportunidade. Quem ocupa a posição? Quem está preparado. E assim vai um ciclo virtuoso muito grande acontecendo. Lógico que no PowerPoint isso tudo é maravilhoso. Na vida real, quando você tem 38 mil pessoas, cara, você tem que fazer isso permear pela companhia inteira. Mas basicamente é isso. Basicamente é isso. Então a gente, assim, performar, né? E durante muito tempo parece que dentro da área de RH, de pessoas, era uma palavra, né, meio esquisita, assim, não pode... Não é o papel da área. Não é o papel da área cobrar performance das pessoas. Não, é papel da área fazer com que a empresa performe e fazer com que as pessoas performem, né? Exato. Então, porque isso abre todo o restante das outras discussões que a gente tem, elas começam a partir do momento que a empresa cresce. Eu ouvi por muito tempo, né? Como eu te disse, a gente tá gravando mais de 100 episódios aqui, mais 100 semanas, então mais de 2 anos tendo conversas com executivos. E eu ouvi muito um termo que é: a gente precisa ser um RH estratégico, um RH estratégico, um RH estratégico. E sendo muito sincero, antigamente, na minha bagagem profissional, que eu trabalhei em diferentes empresas, eu sempre acreditava que a área mais importante da empresa era de vendas. Uhum. Calma, não bate em mim, espera um pouco, deixa eu concluir. Vai dar certo, vai lá. Deixa eu concluir. Mas o ponto é, cara, a área principal da empresa é quem traz dinheiro pra empresa, pô. É isso Na aí. minha cabeça era isso. Até o momento depois que eu fiz a minha transição, saí da AstraZeneca, uma posição executiva lá, vim para esse movimento de desenvolvimento profissional e de negócios. Falei, cara, não é. A área mais importante de qualquer empresa é a área de pessoas. Uhum. Porque sem área de pessoas, não tem nenhum vendedor lá para vender. É isso aí. Não tem um benefício para entregar, não tem a cultura para construir, não tem nenhuma projeção de cuidado com as pessoas ali. E mesmo que em empresas menores não se tenha a área, entre aspas, figurada num departamento, precisa da área figurada nas pessoas que estão lá. Uhum. Então, desde a empresa, ou seja, uma empresa do dono ser tudo, até empresas com 38 mil, com 100 mil, com infinidade de colaboradores, é a área mais importante do negócio. É. Já fez as pazes comigo? Já não, tô. Eu ia embora, né? Não, mas você sabe que a gente tropeçou no próprio, na própria retórica do RH de ser muito intangível, né? Então, o que acontece? A cultura, como é que você mede cultura? Aí criam-se vários modelos para você tentar medir cultura. Aí, pô, como é que você mede? Chega o cara de vendas, fala assim, ó, vendi, não vendi, faturei, não faturei, acabou. É. E aí, o que acontece? Uma empresa que precisa crescer, dar lucro, etc., o cara olha para as pessoas que estão entregando ali, tem um indicador claro e fazem as coisas de fato acontecer. Hoje em dia, eu acho que a área de pessoas já mudou um pouco. Então, a gente também já consegue demonstrar para o negócio o quanto isso vira chave ou não vira chave, o quanto ajuda ou não ajuda. Sim. Tem até um vídeo que passaram recentemente lá, que é do futebol americano. Não sei se você já viu, depois eu compartilho. Que é um cara que ele pega, eu não sei o nome da turma lá, mas ele pega a bola para correr o campo inteiro, né? E tem um tal do camisa 51 que ele vai derrubando todo mundo do lado para que esse cara possa correr com a bola e fazer o ponto, né? Uhum. Então ele diz assim: alguém vai ter que carregar a bola e fazer o ponto. Mas às vezes o tal do camisa 51 que derrubou todo mundo, limpou o caminho para que ele fizesse lá Sem ele não teria o touchdown. Sem ele não teria. Então, assim, se você não tem o tal do 51, cara, o outro time inteiro, o foco dele ia ser derrubar aquele cara e ia conseguir em algum momento ele não ia chegar lá. Então, isso não é só um vídeo de inspiracional. Isso é vida real. A vida real funciona assim. Então, para a hora da verdade, né, que a gente chama, para a hora da verdade, para o cara lá, o cara de vendas, o cara de delivery, o cara tá 100% ali, fazendo o que precisa ser feito, entregando o que precisa ser entregue, com qualidade, com respeito e etc. Cara, tem um caminhão de coisas acontecendo por trás, né? E esse caminhão de coisas precisa acontecer. Senão, a hora da verdade, ela também não acontece lá na frente do cliente, né?
E por isso que eu gostei do Pessoas e Performance, porque na minha visão, o discurso do precisamos ser um RH estratégico. Eu acho que tu viu muito essa bandeira sendo Bastante. estimulada, tipo torcida. Isso, mas como, né? E na minha cabeça, não. É o RH da performance, pô. É isso. Essa é a visão, porque qualquer área que existe na empresa é para entregar isso. Por exemplo, a performance, né? Eu vou falar do nosso time lá. Mas toda essa virada cultural de adoção de IA, lógico, a parte técnica, tem um grupo técnico altamente especializado, liderado por um cara chamado Fábio Caverzan, que é um brasileiro que está nos Estados Unidos, fazendo história, fazendo coisas incríveis da parte técnica. Agora, fazer com que as pessoas façam, se movimentem, etc., tá com o RH. O RH pode ter no final, você pode ter uma história super bonita para contar ou uma história menos bonita para contar. Uhum. A segunda coisa é que o quanto isso traz de resultado, né? Aí você fala, bom, depende do que é resultado. O que vai ser resultado? Uhum. Né? Então a gente vai mapear tanto o que a gente tem de produto, as coisas que a gente está fazendo interno, com os empreendedorismos, com as inovação aberta, etc. Mas ao mesmo tempo a gente está olhando ali turnover, eu estou olhando educação. Então a gente tem a plataforma nossa de desenvolvimento é LinkedIn Learning, né? Uhum. Dentro dos 38 mil, os 5 cursos que são mais assistidos no mundo inteiro, todos eles têm a ver com IA para alguma coisa. Então, quando você começa a olhar para essas coisas, você fala assim, acho que a cultura está permeando, as pessoas estão entendendo. Aí você fala, tá, mas a cultura da nossa empresa é IA? Lógico que não. A cultura da nossa empresa tem 5 atitudes que são muito fortes, que a gente passa isso com todo mundo, que todo mundo sabe, que está estampado na parede, que todos os líderes precisam fazer com que aquilo aconteça, mas a gente tem um movimento que está acontecendo em conjunto que é liderado pela área de pessoas e performance, Sim. né? Para trazer performance para o negócio, porque Exato. senão o negócio não cresce, as pessoas não crescem. No fim das contas, aí eu vou falar como empresário. No fim das contas, eu falo, e eu levo isso muito nas palestras que eu faço nas empresas, muitos colaboradores têm a visão do empenho. Caramba, eu tô trabalhando muito. Caramba, minhas horas passam. Tô trabalhando muito, tô fazendo muito, tô com 20 projetos. Eu, como empresário, eu viro de maneira muito carinhosa. Eu falo, tá, e o número? E o desempenho? O empenho tá vindo, e o Porque eu disse, desempenho? velho, no mundo corporativo, o empenho, ele é necessário. É isso aí. Não significa dizer que tu vai trabalhar menos. Tu tem que trabalhar bem. Mas o que mais vale é o desempenho, poxa. É isso. E eu acredito que não existe bom desempenho sem empenho, mas eu acredito que existe mau desempenho com muito empenho. Tem também. E que a gente tem que fazer a escolha certa. Aí a gente entra agora nessa questão de novas adaptações de novo mundo, que foi o terceiro pilar que tu trouxe. Cara, como tu fez isso na tua trajetória, passando por empresas com mercados completamente diferentes? Então, é engraçado, né? Primeiro, assim, eu sou engenheiro eletricista de formação. Eu comecei minha vida na operação de uma empresa e eu fui para chamada Electro, né, do Grupo Neo Energia, distribuidora de energia, onde eu fiquei, sei lá, 8, 10 anos lá. E tinha um cara lá brilhante, né, que foi o presidente da empresa, chamado Márcio Fernandes, que criou várias condições dentro da empresa. E eu era um cara muito crítico do RH. Por que eu era um cara muito crítico do RH na época? Tinha diretora de RH, pessoa fantástica, mas eu dizia assim, cara, eu tô aqui como operação, na lama, andando com lama até o pescoço, carregando poste no lombo para chegar em algum lugar, para a gente fazer alguma obra ou levar energia para alguma, né, algum cliente ou algum povo, né, que está um pouco mais isolado. E aí no dia do eletricista era engraxar a bota. Eu falava, não é possível, cara. Uma empresa como a nossa, não é possível. A gente precisa estar mais próximo e as pessoas precisam entender o que realmente a gente precisa, né? A gente não precisa engraxar a bota, a gente precisa, sei lá, que a família esteja perto, que, cara, o seu filho tenha orgulho daquilo que você faz, que ele conheça o que você faz, que, pô, você possa fazer, que seja um churrasco ali para assim, todo velho. mundo. Começou Tua assim. cabeça. E aí as coisas foram acontecendo, né? Eu fui fazendo. Daí sempre tem o lado positivo e o negativo, né? Eu fui fazendo. Até um ponto que gerou uma curiosidade do, pô, o que o cara tá fazendo lá que o negócio tá diferente, né? Então, ao invés de eu sentar com o pessoal do RH, né? Eu fiz errado. Eu fui lá e fui fazendo independente. Quando gerou essa curiosidade e foram ver, já tinha muita coisa que tinha mudado. E aí, numa desses processos, né? Eu brinco falando, num desses processos de substituição de férias, a Fabrícia saiu de licença maternidade. E aí me convidaram a fazer parte do RH ali durante aquele período de licença maternidade. Cara, eu fui pra lá,
Eu era um diretor de operações ali na época, cuidando de uma região, tá? Tinha umas 600 pessoas no time. Eu fui pro RH e nunca mais saí. Porque aí por ali eu acho que eu consegui equilibrar 2 ou 3 coisas, né? A primeira delas, cara, o pessoal do RH tem sim que saber número. A gente tem orçamento, a gente tem número de pessoas, a gente tem turnover, como isso afeta, quanto não afeta, qual que é o custo do turnover, cara, qual que é o tamanho... Vou dar um exemplo, hoje na Stefanini, qual você acha que é a maior linha de orçamento da empresa? Pessoas, é uma empresa de serviço. Uhum. Então, como é que você pode ter uma pessoa de RH que não entende de números? Então, tem que entender de números. Não estou dizendo que precisa ser matemático, etc., mas tem que entender de números. A gente tem convênio médico que está ficando cada vez mais complexo. Tem negociações sindicais que estão ficando cada vez mais complexas. Então, assim, parte de raciocínio lógico e numérico tem que ter é um pilar. O segundo pilar é sim conhecer o negócio. Então, você fala, sabe quando você fala, pô, eu já estive lá com lama até o pescoço, eu sei que esta é uma ação que vai funcionar, essa é uma ação que não vai funcionar. Às vezes o cara da operação, eu brinco, né? Eu falo que operações e vendas tem muita emoção envolvida. Muita. Então o cara sobe a temperatura, mas você é capaz de dizer assim, ó, não, calma, a temperatura subiu, mas eu sei que tá calma, dá pra gente ainda pensar em alguma solução, ou não, é o famoso ferrou, né? Disparou o alarme de incêndio porque realmente tá pegando fogo. Então eu consegui talvez ter mais empatia porque eu tinha vindo do negócio. E a empatia, sem entender errado, não que a pessoa anterior não tivesse, ela tinha muita. Mas quando você viveu aquilo, é muito diferente você né, ter essa empatia. E a terceira coisa é equilibrar tudo isso com, de fato, respeitar e cuidar das pessoas. Uhum. Né? Porque senão elas viram número ou elas viram só pessoas que carregam poste, por exemplo, com lama até o pescoço. Isso também não faz sentido. Então você precisa ter empatia e carinho pelas pessoas e fazer com que tudo isso se estabeleça. Então chegou no momento que a gente olhava e falou assim, cara, quantas grávidas a gente tem? Porque o quanto mais grávidas a gente tinha, a gente brincava que as pessoas estavam se sentindo mais seguro. Porque normalmente você quer ter filho quando? Quando você está num ambiente mais seguro, você está se sentindo seguro, você tem um parceiro que você está feliz. Tô botando no mais geral aqui, tá? Então a gente olhava isso, a gente olhava, tá, mas o que essas pessoas precisam? Puta, elas precisam de incentivo para alguma coisa aqui, então vamos criar esse incentivo que vão fazer com que elas fiquem mais seguras e com essa segurança elas fiquem mais tempo dentro da empresa e elas possam trabalhar melhor. Então tudo começou assim, há 12 anos atrás. E aí, a partir daí, isso veio crescendo. Então, quando eu fui para a IP, a mesma coisa, muito próximo de negócio, mas aí já não era serviço, era fábrica. Uhum. Depois disso, educação. E aí eu comecei a ter dentro da minha cabeça que eu queria passar por diversos negócios, porque lá no final eu me tornaria um cara mais generalista. Um cara que talvez eu não entenda com muita profundidade de 30 anos de negócio, alguma coisa, mas, cara, eu consigo sim entender como um negócio funciona diferente do outro. E no final, todos eles têm pessoas envolvidas, indicadores envolvidos, evolução envolvida, cliente envolvido. Então, por mais que você mexa um pouco no meio, o fim não é tão diferente assim, tá? Tirando alguma coisa muito técnica, tal, etc., mas o final não é tão diferente. As relações não são tão diferentes. Essa é uma gestão de carreira rara, não é comum. É. É uma gestão de carreira rara. Aí eu incentivei o tardinho, tá vendo? Mas é uma gestão de carreira rara, porque geralmente a gente lida com um movimento muito vertical, assim, de carreira de crescimento e a gente fazer esse foco aqui. Mas aí eu vou trazer minha visão como empresário, posso? Pode, claro. Quando a gente tá pensando em posições mais executivas, quando a gente tá pensando em cadeiras tão estratégicas como essa, a minha visão como empresário é melhor que eu tenha um cara que entenda de negócios Uhum. do que um cara entenda do meu negócio. É isso aí, perfeito. Porque se o cara entender de negócios, ele vai trazer para o meu negócio coisas que o meu negócio ainda não vê. Se ele entende do meu negócio, o máximo que eu vou conseguir chegar é no teto do meu negócio. É isso aí, concordo plenamente. É exatamente o que eu penso. E posso falar uma coisa? Não é o que a maioria pensa, tá? Não, minoria. Não Eu é o que a falei pra tu que maioria é pensa. raro. Então assim, até no mercado, você vai encontrando às vezes alguma dificuldade, porque você fala, bom, tudo bem, talvez esse não seja o lugar, mas não é como a maioria pensa. Não, é uma opinião polêmica. É, É. Mas ela é autêntica, tá? Eu tô sendo autêntico. faz parte. Eu tô sendo autêntico. Só que eu queria te trazer um ponto. Com tudo isso, imagina que hoje fosse o dia de Bruno falar o seguinte, ó. Guardei a carreira, tô entregando. O que é que você gostaria que as pessoas, quando lembrassem de Bruno, com todo esse esforço, e assim, eu posso ser muito sincero.
Tu abre muito tempo de estar com a tua família. Uhum. Pra gente gravar esse podcast aqui foi um parto. É verdade. De agenda bater, minha e É. sua. Tu tá mais no avião do que em solo. E dá pra perceber que não é só um título legal no LinkedIn ou um status legal como executivo. O que é que você gostaria que quando esse dia chegasse, as pessoas falassem sobre você, o teu trabalho e o legado que você deixou? Cara, assim, eu dividiria. Acho que pra família, sem dúvida, ter orgulho, né? Por exemplo, eu tenho um moleque de 9 anos, e o que é o Felipe e a Larissa de 6, é olhar e falar assim, pô, com uma boa dose de esforço dá pra gente chegar onde a gente quer chegar. Então, ter orgulho de poder ter feito, de poder ter construído, de poder ter chegado e tal, e transmitir pra eles que vale muito mais a pena você, de fato, se dedicar. Não importa se mais ou menos tempo, claro, sempre pode ter um equilíbrio melhor. Isso, claro, se eu não tivesse minha esposa em casa, por exemplo, eu acho que nada disso estaria construído, porque eu teria que falar não pra alguma coisa. Então, ter um equilíbrio assim Eu acho dentro que de mais do que casa é equilíbrio importante. é acordo. É, Porque o equilíbrio, pra gente crescer e ser muito bom numa coisa, é difícil a gente ter um é. equilíbrio 100% em tudo, né? É muito difícil. Então, eu acho que para eles é o orgulho de tudo que tá construindo. E do lado profissional, assim, quem trabalha mais comigo, pô, eu gosto de dar risada, eu gosto de me divertir, eu gosto de falar sério, eu gosto de brincar, eu gosto de criar, eu gosto de pensar. E no final das contas, cara, eu gosto de fazer com que as pessoas de fato prosperem. Porque, de novo, né, o próprio Márcio lá atrás, ele brincava comigo, né, e falava assim, ó, tudo isso que eu tô fazendo por vocês, não era só Bruno, mas tinham uns mentorados ali, vocês têm como obrigação de fazer pelos próximos. E eu carrego isso muito claro na minha cabeça. Então, assim, é óbvio que você também teve gente que foi te ajudando pela competência, né? Lógico, as pessoas querem gente competente, mas as pessoas vão abrindo porta, vão ajudando, vão trazendo boas conversas, vão aceitando o convite e as coisas vão de fato acontecendo. Então, o que eu falo é que eu quero ser lembrado, sim, por ter criado coisas diferentes, por ter feito coisas diferentes, por ter feito as empresas prosperarem, mas por ter feito as pessoas prosperarem, por ter ajudado elas a chegar onde elas queriam chegar, ou onde às vezes elas nem imaginavam que elas poderiam chegar, e depois fazer com que elas façam isso com os próximos, né? Então, eu acho que essa cadeia é uma cadeia importante, assim. Pra mim, é uma cadeia importante. Legal. Cara, sensacional, tá? O papo contigo. De verdade. Tomei algumas decisões aqui, como eu já te disse. Algumas provocações que eu imagino que são super úteis e necessárias. O que a gente falou hoje não é sobre um segmento, não é sobre uma área, mas é sobre o mundo de hoje e como a gente pode... Eu falo, né? A minha missão e da minha equipe é ser e fazer a diferença em carreiras e negócios através do nosso trabalho. Fantástico. Seja com palestras que a gente faz, treinamentos que a gente faz, clubes ou mentorias que a gente tem, ou inclusive o Profissional Cast que a gente tá fazendo aqui. Legal. E eu queria que tu fechasse esse episódio de hoje com uma mensagem para quem foi guerreiro e ficou com a gente até o final desse conteúdo, que eu queria que essa pessoa saísse daqui com a mensagem de alguém que teve essa carreira exponencial, de alguém que impacta milhares e milhares de pessoas, que já trabalhou em diferentes segmentos, mas acima de tudo que dá para observar que você é um cara de valor e com valores. Obrigado. Que mensagem seria essa? Bom, eu acho que a primeira é que vale a pena você lutar e brigar por aquilo que você acredita. Eu acho que a gente estava conversando antes do podcast, isso tem muito também do que você está fazendo hoje. Então, vale a pena. Cara, você vai encontrar dificuldade, vai encontrar gente falando X, Y, Z, não importa. Segue o caminho, lógico. Vai se ajustando, vai se adaptando, vai construindo aquele seu ambiente, mas vale a pena seguir em frente. Assim, é muito difícil ter atalho, é muito difícil você olhar às vezes na internet e falar assim, nossa, dá pra com pouco esforço eu conseguir muita coisa. Eu não sei, eu nunca consegui, tá? Eu sempre consegui com muito esforço conseguir um pouco de coisa. Então, eu acho que esse é o recado, assim. Insista, vá, lógico, né? Entre você ser perseverante e você ser teimoso, tem uma distância muito grande, mas eu acredito muito no esforço e na perseverança, assim. Acho que faz muito sentido e vale muito a pena. Sensacional. Cara, obrigado. Como é que as pessoas te acompanham? Pelo LinkedIn? Pelo LinkedIn, pelo Instagram, meu Instagram também é aberto, Bzarf, B_Zarf. Eu tento, nas horas que sobram ali, eu tento compartilhar algumas coisas, mas principalmente nesses dois aí. Show de bola. Obrigado, tá? Obrigado você Deus te pelo abençoe convite. muito, muito sucesso pra Amém, você. cara. Sucesso em tudo que você vai fazer, nas mudanças, nas decisões, enfim, nas ações pra você e todo o teu time, tá? Legal. Muito obrigado, vamos Show junto. de bola.
E eu quero agradecer a você também, que ficou até agora nesse episódio. Presta atenção, eu não sei se tu tem noção de toda a evolução, né? Ele começou o podcast perguntando, né? Bruno, uma palavra, falou evolução. Qual a evolução que depois desse episódio tu vai levar contigo? Vocês viram, né? Eu tomei algumas decisões, eu sempre anoto aqui. E se tu investiu todo esse tempo consumindo esse conteúdo, cara, na boa, vou ser muito honesto contigo. Esse conteúdo não vai mudar a tua vida. É isso mesmo. Pô, Rodrigo, eu fiquei até agora, esses minutos inteiros. Isso mesmo. O que vai mudar a tua vida são as ações e decisões depois desse conteúdo. Aquilo que tu aprendeu aqui e que tu vai aplicar daquilo que tu vai levar. Eu tomei algumas decisões. E sempre quando eu tomo uma decisão, eu me dou um prazo para aplicar isso na prática. Então tem duas coisas aqui que você tem que fazer. Decisões você tem que tomar e pessoas com quem você tem que compartilhar. O conteúdo foi profundo, foi denso, foi prático. E você sabe, eu sou muito sincero, eu só ouço as pessoas que tiveram resultado. E o cara hoje daqui é um colecionador de troféus e medalhas, né? Boa, legal, na carreira. obrigado, cara. Porque eu não... Sou muito direto e reto. Principalmente com você que consome o Profissional Cast. Eu não ouço quem fala, eu acho que tu acha. Qual foi o resultado que você trouxe? Ah, eu penso que tu tem que fazer diferente. Tá, qual o resultado que tu teve fazendo dessa forma diferente? E eu sempre busco trazer aqui no Profissional Cast quem tem resultado. Se é resultado que tu quer pro teu negócio, se é resultado que tu quer pra tua carreira, poxa, pega e aplica. Porque não tem como dar errado. O Bruno falou um negócio interessante, que é eu nunca vi ter pouco esforço e grande resultado, mas eu tô cansado de ver muito esforço para micros resultados. É isso aí. Porque o que faz a diferença é você pensar a longo prazo e ter resiliência para chegar lá. E lembra, não é só pela tua carreira, é sobre o futuro da tua família. Não é sobre aquilo que você vai conquistar amanhã, mas é o legado que você vai deixar para sempre. Construa todos os dias no seu trabalho a história que a sua família vai se orgulhar hoje e para sempre. Com certeza, teus filhos estão vendo isso. E com certeza, você que está acompanhando o Profissional Cast também pode deixar esse legado para a tua família e no mundo. Obrigado por você acompanhar até aqui e até segunda-feira que vem no próximo Profissional Cast.